Oi, crianças, tudo bem? Bom, hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de ciências. Serão 6 páginas, que vai da página 20 até a página 25. Nas páginas 20 e 21, vocês vão observar essas 2 páginas e vão responder oralmente primeiros passos, certo? Esta, gente, é a unidade 8 da apostila 4, certo? Que fala sobre a história dos objetos, tá? Na página seguinte, página 22, nós temos aqui um textinho informativo. Vou ler para vocês, eu quero que vocês prestem atenção, certo? Problemas causados pela produção de objetos. Para produzir os objetos, retiramos a matéria-prima de recursos naturais. Isso causa alguns problemas tanto para nós quanto para outros seres vivos. Um deles é o uso de recursos naturais em grande quantidade. Outro problema é a produção de lixo que ocorre quando esses objetos perdem o uso. Mas talvez o mais impactante seja mesmo a modificação do ambiente causada pela retirada dos recursos naturais. Então aqui nós temos o uso de recursos naturais. Vamos ver alguns detalhes sobre a produção do papel. Então, aqui nós temos, uma plantação de eucaliptos, certo? Árvores das quais podem ser retirada a celulose, tá? Então, o papel que usamos pode ser produzido a partir da matéria-prima de árvores, chamada eucalipto. Para isso, são feitas plantações enormes dessas árvores. Muitas vezes, nos locais onde estão as plantações de eucaliptos, havia florestas que precisaram ser derrubadas. Essas florestas eram o lar de muitos seres vivos. Então, aqui na página seguinte, nós temos a imagem de eucaliptos prontos para o corte e árvores já cortadas, que é essa primeira imagem aqui, certo? Depois que crescem, as árvores de eucalipto são derrubadas para a produção de papel. Em algumas etapas da produção de papel é usada água. Note que a água está contaminada e não pode ser consumida antes de ser tratada, que é essa imagem aqui, certo? As fábricas utilizam muita água para produzir o papel. A água usada fica contaminada, ou seja, com substâncias que fazem mal aos seres vivos. A produção de papel causa a derrubada de florestas e o uso de muita água, o que gera efeitos negativos para o ambiente e os seres vivos. Na página seguinte, página 24. Se estudarmos as produções de outros materiais, veremos que todas apresentam efeitos negativos. Veja os exemplos. Então, aqui nós temos essa primeira imagem, certo? Observem bem. O processo de retirada de metais da natureza contamina os ambientes e provoca a derrubada das florestas, mineração em Carajás, Pará, Brasil. Aqui ao lado nós temos outra imagem. O plástico é feito com base no petróleo, um recurso natural que demora milhões de anos para se formar e pode acabar. Então, hoje em dia, consumimos recursos naturais muito mais rapidamente do que a natureza consegue produzir para se recuperar. Se não mudarmos esse hábito, um dia alguns recursos podem acabar e os ambientes podem ficar muito contaminados. Precisamos pensar nisso com carinho. Aqui nós temos outro textinho informativo que fala sobre a produção de lixo, tá? Quando um objeto se quebra ou perde a utilidade, ele pode ser jogado no lixo. Você já parou para pensar sobre o que acontece depois que um objeto é jogado no lixo? Então, aqui nós temos 2 imagens. Nessa primeira imagem aqui, um objeto jogado no lixo comum será coletado por um caminhão como a da foto. E ao lado nós temos outra imagem. O caminhão transporta o objeto até um local que armazena o lixo, como o aterro sanitário da imagem, certo? Na página 25, continuação do textinho informativo, tá? Vou ler para vocês, prestem atenção. Há outro problema em relação ao lixo. Se ele não for destinado a um local apropriado, pode contaminar os ambientes e fazer mal à saúde dos seres vivos, tá? A presença de lixo nos ambientes confunde os animais, que não sabem diferenciar um plástico de algo que eles comem. Eles, então, ingerem o lixo, o que pode levá-los à morte. Então, aqui nós temos essa imagem aqui, que é a imagem de um mangue cheio de lixo. Fica em Pernambuco, aqui no Brasil, tá? E essa outra imagem aqui ao lado, é uma foca cinzenta presa em uma rede de pesca de plástico descartada no mar. Olha que dó, né? Tadinha. Aqui embaixo,
nós temos o registro de uma tartaruga prestes a comer um objeto de plástico. Olhem só. Aqui embaixo nós temos o jogo rápido. Faça um X nos problemas causados pela produção de objetos. Então aqui nós temos 3 alternativas: consumo de grande quantidade de recursos naturais, criação de mais áreas de floresta e produção de lixo. Então vocês vão fazer um xizinho nas alternativas corretas, certo? Por hoje é só, não esqueçam de fazer a leitura do alfabeto, silábio, numerais, não esqueçam também de colocar as datas nas folhas da apostila. Até amanhã, meus amores. Beijos, tchau, tchau!